Olá, meu nome é Lincoln Carreiro e hoje eu vou falar sobre pontos cegos na gestão. Eu estou aqui visitando a cidade de Roma, na Itália, durante alguns dias aqui, e ao passear pelo Coliseu, ao passear pelos seus monumentos, passar pela sua história, entender um pouco da sua história, muitas coisas como empreendedor, como profissional, vêm à minha cabeça. Como o Império Romano, como um império tão grande, como um império tão poderoso, como um império tão rico, como um império tão já consolidado, caiu. Estava conversando com alguns professores, com algumas pessoas formadas, enfim, algumas pessoas daqui, falando sobre história, e justamente isso, a gente estava discutindo justamente isso, como um império desse cai. Enfim, entre outros motivos, entre tantos motivos, dois me chamaram grande atenção. Primeiramente, conflitos internos, a quantidade dos conflitos internos que ocorreram aqui. A riqueza era muito, mas não existia um controle, uma forma correta de se governar. E por não existir uma maneira correta, uma maneira instituída e bem fundamentada de se governar, aconteciam muitas vezes a gestão de conflitos, os conflitos entre os generais, os conflitos entre os senadores, os conflitos de uma maneira geral. Roma passou, durante muitos séculos, em três grandes fases. Passou pelo reinado, passou pela república, em grande parte, e passou pelo império, que durou tanto tempo. Mas a falta de comunicação, a falta de capacidade de se organizar em termos de governabilidade fez com que Roma caísse. É um dos grandes pontos que fez com que Roma caísse, um grande império. E isso serve para a gente, serve para nós que somos empreendedores, para nós que somos profissionais e que trabalhamos em grandes empresas. Uma empresa tem que ter cuidado, ela tem que ter a capacidade de se comunicar, ela tem que ter a capacidade de fazer com que os seus profissionais, os seus generais, os seus diretores, os seus gestores, trabalhem conjuntamente, com um plano, com uma estratégia, com um objetivo comum. Eu vejo muitas vezes empresas, pequenos feudos, pequenos reinados, gente puxando para cada lado. Um general aqui, outro ali, outro aqui, um da área comercial, vamos colocar em pratos limpos, uma área comercial, financeira, administrativa, cada um puxando para um lado, cuidando do seu, não é? E isso acontece o quê? Conflitos. Quando você não consegue entender a empresa ou o império de uma maneira global, quando você não consegue ver isso de maneira holística, o que acontece? Cada um puxa para um lado. E por isso acontece justamente a derrocada, falhas. Muitas vezes a empresa não quebra, não acaba, mas a empresa perde dinheiro, a empresa perde produtividade, a empresa perde competitividade. E um segundo ponto que me chamou muita atenção em relação ao Império Romano, devido à sua caída, foi não se ater a alguns detalhes, ou mais do que isso, subestimar alguns detalhes. Eles subestimaram muito os bárbaros, as invasões. No início, eles diziam, não, esse povo ultrapassado, essas pessoas que não têm as mesmas habilidades que nós, os mesmos deuses, as mesmas coisas que nós temos, nunca conseguirão nos afetar, mas afetaram. Quando você subestima o teu mercado, quando você subestima os seus objetivos, quando você subestima qualquer coisa, você incorre num grande erro. Você incorre no erro de ter os seus pontos cegos à vista, à mostra. E isso é imensamente perigoso para você, imensamente perigoso para todo mundo. Roma caiu com isso. Ela não se atentou, ela subestimou que ela não poderia subestimar. E mais do que isso também, ela brigou internamente. Ninguém fora, além daquele que estava fora, do inimigo de fora, ela criou inimigos internos. E quando isso não acontece, você perde produtividade, perde ganho e perde resultado. Essa é a minha dica de hoje. Um grande abraço.